Fala galera, aqui é o Everton. Então vamos continuar a nossa mentoria. Eu quero gravar um conteúdo para vocês hoje sobre Git. Para quem não conhece, a gente vai estar fazendo a instalação do Git no Windows. E aí a gente vai estar falando um pouco mais para frente sobre as formas de utilizar o Git. Então aqui no Google, vou digitar aqui, download Git. Primeiro link ele aparece, esse Git SCM, a gente vai direto nele. Aparece um botão já para download, vou clicar direto nesse da última versão, no caso atualmente é a versão 2.39. E aqui você pode usar a primeira opção aqui em cima, porque ele já seleciona a melhor versão para o seu computador. Se quiser selecionar, ele tem aqui 32, 64, mas eu vou direto nessa de cima. Já está baixando aqui no meu computador, baixou, eu vou executar a instalação. Ele deve abrir em alguma das janelas, abriu aqui, vou puxar para vocês. Aqui ele está mostrando essa opção para mim porque eu já tenho o Git instalado, então para vocês provavelmente não vai aparecer. Então eu vou deixar ele assim e vou clicar no Next aqui. Então aparecem algumas opções aqui para vocês, provavelmente deve ser já o default, deve estar igual para vocês também, se não tiver pode selecionar da mesma forma. Vou dar um Next aqui. Aqui ele pergunta qual editor de Git. Como eu tenho o Visual Studio Code instalado na minha máquina, ele já está sugerindo aqui como default. Eu gosto do Code, então vou deixar esse aqui. Você pode selecionar algum outro, como Notepad ou o default que vier com ele aí também, não tem problema. Aqui é sobre a branch. Já tem um padrão agora que ele cria automaticamente, quando você cria um repositório, você pode marcar essa opção para ele colocar sozinho a opção de main. Eu gosto de deixar essa para o Git decidir, porque tem projetos que são diferentes. Então eu deixo default também. Aqui é para você utilizar o Git somente pelo Git Bash. O Git Bash é um terminal que o Git instala, esse Git para Windows, quando você vai instalar, ele instala um terminal chamado Git Bash. Então você pode usar o Git só pelo Git Bash ou marcar essa segunda opção, que é a que eu recomendo também, que você pode utilizar o Git por outros terminais do Windows também. Vou deixar essa opção marcada, vou clicar em Next também. Aqui também é sobre o SSH, se você quer usar um SSH externo, quer usar o interno do Git. Nesse caso eu vou deixar para ele usar o interno do Git, que ele já vem com o próprio SSH junto. A mesma coisa para SSL, deixa o default para ele usar o dele. Aqui uma parte importante, como nós estamos no Windows, cada sistema operacional tem um caractere de quebra de linha, vamos dizer dessa forma. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu vou abrir aqui o bloco de notas. Então, quando eu escrevo um texto, qualquer coisa, e vou mudando as linhas, esse final de linha aqui, esse espaço entre o começo dessa linha e esse início dessa linha, ele é chamado quebra de linha. Então, no Windows, a gente tem um formato de quebra de linha, no Linux a gente tem outro, e talvez outros sistemas operacionais tenham outro. Então, o que que acontece? Quando você vai clonar um projeto, o projeto ele pode ser um projeto feito em Windows ou Linux. E aí, se você selecionar essa primeira opção, o que que ele vai fazer? Se você está clonando um projeto feito em Linux, ele vai automaticamente converter esse caractere de Linux, que chama LF, o caractere de quebra de linha de Linux, ele vai automaticamente converter para Windows. Em alguns casos pode ser bom, mas eu não gosto muito. Normalmente essa opção é a que faz mais sentido, porque você clona em um formato, baixa o código em um formato e vai continuar utilizando esse mesmo formato, esse mesmo quebra de linha que o projeto foi feito. Ou seja, clonei o projeto em Linux, vou continuar utilizando em Linux. Clonei em Windows, vou acabar continuar utilizando o Windows. Eu gosto de utilizar essa opção por conta disso. Aqui também, qual o terminal que eu quero usar para rodar o Git Bash. Como eu falei, é o terminal que ele vem junto com o Git para Windows. Então, você pode usar esse Mint, que ele vem com o Mint TTY, que vem com o Git também, ou você pode colocar o terminal default do Windows. Eu deixo aqui porque eu acabo não utilizando o Git Bash, então eu deixo o default dele também, mas vocês podem optar por escolher o outro também. Aqui é a configuração para quando você vai fazer um merge. Eu vou explicar um pouco para frente para vocês sobre isso aqui, mas a recomendação, deixa o default fazendo o merge. Depois eu explico como isso funciona.
Git Credential Manager é bom utilizar esse aqui também, é o default, ele já te mostra qual que é a melhor opção, que é para utilizar o do Windows. Algumas opções padrão também, ele já habilita algum cache, não precisa mexer nessa outra opção, nada de interessante aqui. Não precisa mexer aqui também. E é isso, instalação bem simples, com algumas modificações apenas, já deve funcionar para vocês. Deixar eu vai terminar aqui rapidinho. Enquanto isso, eu vou preparando o terminal para abrir aqui. Então, ele terminou a instalação. Eu tenho aqui para ver os release notes. Eu vou deixar ele abrir aqui o Git Bash para vocês verem como que é. Olha, ele abriu aqui na outra janela para mim. E este aqui é o Git Bash. Então, aqui você consegue rodar comandos Git padrão. Ele deu um erro aqui porque esse diretório que eu estou não é um repositório Git. Ele aceita também alguns comandos de Linux também. E funciona como um terminal padrão, certo? Este é o Git Bash e eu vou abrir agora aqui o terminal com o PowerShell. Aí vocês podem ver que este terminal ele também aceita comandos do Git. Deu o mesmo erro porque esse repositório não é, essa pasta não é um repositório do Git. E é isso, galera. Se tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para mandar no nosso canal.